Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Adilson que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Brotam os ímpios como a erva, e floresce todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Amém. Amém. Convido a prefeita Juliana Maciel Ope para compor a mesa. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Prefeita municipal, vereadores desta casa, funcionários também desta casa de lei, público que nos acompanha pelas redes sociais, público aqui presente, principalmente aos funcionários públicos efetivos e aos professores, uma boa noite a todos. Solicito a primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, prefeita. Boa noite também à presidente Tati. Em seu nome, cumprimento demais vereadores e vereadoras. Cumprimento também os funcionários, os professores que estão aqui hoje e os funcionários da casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Expediente de 18/12/2023. Ofício da Celesc, encaminhando resposta ao requerimento número 748 de 2023, de autoria dos vereadores Adilson Steidel e André Flenick. Ofício número 30/11 de 2023, da Ideais, encaminhando resposta ao requerimento número 755 de 2023, de autoria dos vereadores Oílio Godoy, professor Osmar Tati Carvalho e Vilmar Sudoski. Ofício número 14 de 2023, do Departamento de Licitações, encaminhando resposta ao requerimento número 719 de 2023, de autoria dos vereadores André Flenick e Tati Carvalho. Ofício número 809 de 2023, da Secretaria de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento número 695 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 156 de 2023, da Secretaria de Assistência Social, encaminhando resposta ao requerimento número 722 de 2023, de autoria das vereadoras Silmara Gontari, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício PMSC 2023, do 102.334, encaminhando resposta ao requerimento número 718 de 2023, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 436 de 2023, da Federação de Consórcios, Associações do Município e Municípios de Santa Catarina, encaminhando manifestação de repúdio. Ofício número 457 e 458 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei complementares em regime de urgência. Projeto de lei complementar número 010 de 2023, que altera a lei complementar número 038 de 14 de novembro de 2011 e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 09 de 2023, que altera a lei complementar número 070 de 23 de outubro de 2019 e dá outras providências. Ofício número 441, 443, 448, 454, 456 e 459 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência.
Projeto de lei ordinário número 145 de 2023, que estabelece a normalização e a padronização das calçadas públicas do perímetro urbano do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 146 de 2023, que institui a regulamentação e a jornada de trabalho no regime de 12 de 36 horas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 147, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 148 de 2023, que altera a lei número 3.629, de 20 de novembro de 2023, e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 149 de 2023, que autoriza o Executivo Municipal a fornecer vale alimentação aos servidores públicos lotados nas secretarias municipais de obras e de desenvolvimento rural e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 150 de 2023, que altera a lei número 6.664, de 24 de novembro de 2021, e da outras providências. Ofício número 121, 122, 123, 124 e 125 de 2023, do Departamento de Lei e Decretos, comunicando a sanção dos projetos de lei número 135, 136, 137, 138 e 140 de 2023. Ofício número 126 de 2023, do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei complementar número 006 de 2023. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei 50 de 2023, que altera a lei 6.467 de 17/12 de 2019. Projeto de lei número 137 de 2022, que abriga as escolas municipais a monitorar o índice de massa corporal dos seus alunos e da outras providências. Incluir para leitura. Expediente de 18/12 de 2023. Ofício número 449 de 2023, de origem executiva, solicitando a inclusão na pauta de votação dos projetos de lei número 145 a 150 de 2023 e projetos de lei complementares número 09 e 10 de 2023, ou a realização de sessão extraordinária no dia 19 de dezembro. Ofício número 466 de 2023, de origem executiva, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 151 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Ofício número 463 de 2023, de origem executiva, solicitando a inclusão na pauta de votação do projeto número 151 de 2023, ou a realização da sessão extraordinária no dia 19 de dezembro. Ofício número 460 e 461 de 2023,
do gabinete da prefeita encaminhando substitutivos dos anexos do projeto de lei número 88 de 2023 e substitutivo e anexo do projeto de lei número 100 de 2023, ofício número 466 de 2023, do gabinete da prefeita solicitando o cancelamento da sessão extraordinária na data de hoje. Indicações. Indicação 624 de 2023, de autoria do vereador André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção com colocação de material e melhorias no sistema de drenagem na rua Flávio Ente. Indicação 625 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção do trecho de rua localizado nos fundos do Hospital Santa Cruz de Canoinhas e da UPA, em frente ao Centro Médico. Indicação 626 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção com colocação de material e melhorias do sistema de drenagem na estrada Alfredo Schumacher e na rua Ernesto Nunberg. Indicação 627, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção com colocação de material e melhoria do sistema de drenagem em todos os trechos das ruas Miguel Xichel Sobrinho e Joaquim Vieira de Lima. Indicação 628 de 2023, de autoria do Adilson Steidel, Silmara Gontaric, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material no final da rua Emídio Ferreira de Souza. Indicação 629 de 2023, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a substituição dos tubos da rua Adão Tisca por uma galeria próximo à mercearia Bauer, bem como a limpeza do córrego. Indicação 630 de 2023, de autoria do edil William Godoy, Zenilda Lemos e Silmara Gontaric. Solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Rafaele Maia Zaniolo Seleme, secretária municipal do meio ambiente, a limpeza da vegetação na marginal da BR-280. Os pedestres estão encontrando animais peçonhentos e ratos na via com frequência, devido à falta de limpeza. Se não for responsabilidade da prefeitura, que seja notificado os proprietários responsáveis pelos terrenos laterais à via. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, público, grande público aqui presente, aos que não vêm cotidianamente, sejam bem-vindos, e aos que estão aqui presentes, vejo o pessoal da Secretaria de Obras, o pessoal do Magistério, Secretaria, o pessoal administrativo. Essa é a casa de todos vocês,
em todos os momentos. Sobre as minhas indicações, a primeira indicação é sobre a rua Flávio Rensch. É uma rua do Boa Vista. O Boa Vista tem um problema até no solo, a absorção é bem complexa, é muito cascalho, né, um solo já diferenciado. Então é uma rua que, como a gente sabe, né, todo o município está passando por problemas. Não é por falta de empenho do pessoal da Secretaria de Obras. Eu vejo constantemente o pessoal na cidade, mas nós temos um município gigante, com mais de 2.500 quilômetros de estrada de chão, para uma equipe reduzida com orçamento reduzido. Então, o pessoal faz o que pode, até muito além do que deveria pela sua demanda. A minha segunda indicação é um pedido atrás da UPA e também ali na frente do Centro Médico, atrás do Hospital Santa Cruz, tem um trecho que, na minha visão, por mais que seja privado, poderia acontecer uma parceria entre o município e o ente privado para pavimentar, porque é um uso público muito cotidiano. Eu acredito que todos aqui já precisaram do Centro Médico, do hospital, e tiveram dificuldade naquele trecho que fica atrás desse importante estabelecimento para o município. Outras ruas no Alto da Tijuca, Rua Alfredo Schumacher e Ernesto Nunberg, são ruas talvez um pouco mais escondidas. O pessoal reclama, né, que como são ruas mais recentes, talvez tenha uma dificuldade. A gente sabe que todo o trabalho está sendo feito. Tive um feedback muito positivo do distrito de Marcílio Dias, o pessoal elogiou tanto a obra que foi feita de melhoria no asfalto quanto nas estradas de chão. Deixo aqui meus parabéns à equipe da Secretaria de Obras. E, claro, pedir para estender para essas ruas ali do Alto da Tijuca. E para finalizar, duas ruas, Rua Miguel Xício Sobrinho e Joaquim de Paula Vieira. Essas ruas passam por um problema geográfico do município, porque elas são picadas. Tem vários trechos, toquinhos dessas ruas, que têm o mesmo nome. Isso até é complicado para nós, o Corpo de Bombeiros, outros serviços de emergência, porque o pessoal fala uma altura de Miguel Xício, o próprio GPS joga para um lado. Por exemplo, lá para o lado da Berlândia, mas a rua tem um momento ali que chega, tem um matagal, você não consegue passar, ele tem que dar toda uma volta. Inclusive, já defendi que seja interessante criar até um nome provisório, até para evitar essa confusão do serviço de emergência. Mas também é um problema que nas indicações, a gente faz uma indicação para um trecho da rua, e às vezes fica um determinado trecho, sofre ali, passa por um processo de melhoria, mas os demais trechos acabam não tendo essa melhoria. Então fica a minha sugestão que quando for feita a manutenção das vias, fazer de todo o trecho, né, como foi feito em outros momentos, mas assim que possível, peça à Secretaria de Obras olhar com carinho essa solicitação. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Dilson Steidel. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, cumprimento a senhora presidente, prefeita Juliana, colegas vereadores, vereadoras, público presente, professores, Secretaria de Obras, os que nos assistem através das redes sociais. Falar da indicação 628, a rua Emílio Ferreira de Souza, no bairro Piedade, que tem um trecho de uns 800 metros aproximadamente de asfalto e mais uns 4 quilômetros e pouco de estrada de chão. E está muito precário, até a estrada que chega até Arade. Muito precário, então a gente solicita esse pedido. Está aqui o Zico, o Robertinho, o Cordeiro também estão aí, então conhece bem o trecho. E falar da outra indicação da Dom Tisca, esse dia conversando com a dona Diomedes e mais algumas senhoras lá, sobre a limpeza de um córrego próximo à mercearia Bauer. Ali, sem colocar uma galeria ali, não vai resolver a situação. Tem um bueiro um tubo ali de 80 centímetros que não... Tudo a hora vai represar a água da chuva, vai voltar. Então vai alagar as casas, vai dar prejuízo. Então ali a única saída é a limpeza do córrego e uma galeria. Seria isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Maurício Zimmermann. Com a palavra, vereador. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadores. Boa noite, funcionários da casa. Boa noite, público que nos prestigia presencialmente. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite especial a você, canoense, que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, o nosso regimento não fala nada a respeito de indicações verbais, que pode e nem que não pode. Mas, se a senhora me permitir, eu gostaria de aproveitar o momento em que a prefeita se encontra e uma demanda que apareceu após as 5 horas da tarde, que é a nossa regra de fazer as indicações, a respeito da Secretaria Municipal de Agricultura, de Desenvolvimento Rural, a qual comanda a pasta do setor de bloco de notas. Durante a tarde, me foi solicitado por inúmeros produtores que exista um plantão. E, se possível, aproveitando o momento, que a senhora possa tomar alguma providência a respeito disso e também
a respeito da demora do qual o processo está sendo realizado, da migração da nota fiscal física para a nota fiscal eletrônica. Está levando em torno de 30 dias. Eu conversei com o pessoal por telefone, estava no interior, mas é uma demanda importante do braço forte do nosso município, um município primeiramente agrícola, e o nosso produtor rural não pode, nesse momento, ser penalizado, e muito menos o nosso município, né? Então, se possível, que seja tomada alguma providência com algum plantão, ou se já está sendo feito, que talvez já esteja, que seja ampliada a divulgação. Seria isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Conforme solicitado, convido a prefeita Juliana Maciaope para fazer uso da tribuna. Uma boa noite a todos os vereadores, as vereadoras, a todo o público que nos acompanha aqui presencialmente, servidores da casa, servidoras, aos visitantes, aqueles que nos acompanham online. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na tribuna e hoje discutindo assuntos tão importantes, né, que não impactam só a vida dos servidores, mas a vida de todos os munícipes, também do município de Canoinhas. E eu quero começar minha fala dizendo para vocês que é mais fácil, talvez o William Godoy entenda um pouquinho melhor, que já teve dos dois lados também, que é mais fácil estar sentado aí, deste lado, e eu também já vesti jaleco, é mais fácil quando a gente não está com o poder de... Senhora presidente, eu só vou lhe pedir a gentileza de que pode vaiar depois, fazer o que quiser, mas só quero terminar minha fala, aí depois o público se manifesta. Senhores, por favor, solicito que enquanto está tendo a fala, o público não faça uso das palavras, de manifestações, porque a gente precisa garantir também a fala de cada um. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Bom, continuando. É mais fácil porque quando a gente é vereador, a gente não tem o compromisso com a execução da política pública, né? Então, quando a gente está sentado lá do outro lado, que a gente tem este compromisso, obrigação, dever e responsabilidade com a política pública, a gente encontra desafios para que as coisas aconteçam e aconteçam nos trilhos, e várias situações que, com certeza, outros prefeitos não tiveram a coragem que eu tenho de estar aqui hoje conversando com os servidores, com a casa lotada de servidor, com muita segurança dos projetos que foram mandados para essa casa, pensando no município e pensando, sim, no futuro do servidor público. Primeiro, porque nós não temos só uma classe de servidores hoje na Prefeitura Municipal. Nós temos 1.019 servidores públicos efetivos. Se nós formos contar todos aqueles que são terceirizados, mais os ACTs, nós vamos para a casa dos 1.819 servidores públicos municipais. Desses 1.819, eu não conheço um que não queira ter melhorias, direitos, garantias e, principalmente, equidade de tratamento. Isso é algo que a gente escuta circulando o hall aí da prefeitura dia a dia. E por que é importante falar sobre isso? Porque eu sou prefeita e vocês, vereadores, nós somos vereadores dos 55 mil habitantes, dos 1.819 servidores e funcionários públicos, daqueles que pagam os nossos salários e pagam os salários dos servidores públicos, do povo canoinhense. E algumas situações, às vezes até se fez um determinado terrorismo com alguns projetos de lei que não carece essa necessidade. E eu vim aqui explicar para aqueles que estão interessados em ouvir também. Já está circulando, eu mesma convidei o sindicato para conversar no gabinete, fizemos uma reunião também, chamamos os professores que tinham interesse em ouvir, em contribuir, em falar, em dizer aquilo que sentiam também sobre alterações legislativas. Conversamos, ouvi sim muita coisa da categoria, tanto é que veio o projeto de lei, porque muitos professores que eu conversei e perguntei,
Onde que você está se sentindo lesado na lei que a gente encaminhou? Onde é que está pegando mais? O que está acontecendo que está doendo mais aí? Para a gente conseguir conversar. E a maioria dos profissionais não souberam me pontuar exatamente onde é que está doendo mais, porque talvez as alterações ainda não ficaram claras. E eu vou explicar, principalmente para os vereadores, que agora têm na mão também, né, a situação de o que fazer, o que não fazer, como votar esses projetos. Bom, os professores tinham uma grande preocupação com a regência, né? Que essa regência fosse incorporada, fosse retirada do professor, e isso não foi proposto no projeto de lei, né? Não se há nenhuma alteração na regência. Outra coisa que também foi garantida aos profissionais da educação, que isso é direito constituído, é todo o direito adquirido do profissional, né? Então, não se mexeu em remuneração, não se mexeu na base salarial, nada disso foi mexido a nenhum professor. Vamos dizer que se o salário fosse aprovado, ou melhor dizendo, o projeto fosse aprovado hoje, mês que vem, como é que ia ser o salário do professor? Não ia ter alteração, porque não foi proposto alteração na remuneração do professor. Isso não foi proposto. Outra situação é a garantia de 30 dias de férias, assim como é para todo o funcionalismo público do município de Canoinhas e todo trabalhador canoinhense, ou seja, de qualquer outro local, mais 15 dias de recesso, que os outros servidores também não têm essa garantia. Mas o professor permaneceria com o direito de pelo menos 45 dias sem estar no exercício da atividade, sendo 30 dias de férias e 15 dias de recesso garantido pela lei. Outra coisa, para os próximos servidores, aí sim teria alteração na progressão, né? Porque, como já muito foi se dito e debatido nesta casa, em outros momentos, né? O impacto que foi efetivamente para o município, um plano de cargos e salários que nunca foi cumprido desde o momento da sua existência e que, depois do trânsito em julgado de todas as decisões judiciais, começou a se pagar sem ter ninguém que passou anterior a mim ter planejado o pagamento desses valores. Isso realmente deu um impacto bem significativo na folha. Está no portal da transparência, para quem quiser ver quanto a gente recebe de Fundeb, quanto se investe mensalmente para o pagamento da folha de educação, que é na casa de R$1 milhão por mês, né? Sem a gente falar em retirar o que mais preocupa o professor, que são os seus direitos adquiridos. Então, vocês estão com o projeto de lei nessas condições, falando de professor. Nós também temos preocupação, como eu disse, é importante falar em justiça e equidade entre os funcionários públicos. É isso que a gente ouve muito se falar, né? É extremamente injusto a luta por qualquer causa de direitos de qualquer trabalhador. E eu entendo isso. Só que existem momentos que a gente gostaria de não ter que propor nenhuma alteração. Mas a gente precisa pensar na segurança do salário de todos vocês, na aposentadoria de todos vocês. E nós estamos chegando em determinado momento que, principalmente os professores, todos os servidores efetivos, que dependem do ICPREV para se aposentar, que se a gente não fizer alguma coisa, hoje podem me jogar para os cachorros. Mas se a gente não fizer alguma coisa hoje, todo mundo vai pagar no futuro. Porque a reforma geral da Previdência vai ter que acontecer. Hoje nós temos a média, né, que fizemos lá administrativamente, a média salarial, mais ou menos, né, do professor efetivo do município de Canoinhas, fica na casa dos R$9, R$10 mil por mês. Com a reforma da Previdência, o portal da transparência, ele está lá para todo mundo acessar. Então, não é algo que é segredo de justiça que alguém não possa consultar se não tiver interesse.
E eu não tenho problema também com manifestações, né? Porque eu não vim aqui para falar bobagem, eu vim aqui para falar a verdade. E nós não estamos falando só de professores. Eu vou repetir. Nós Senhores, temos prefeita, por favor, preciso que vocês façam silêncio para concluir realmente a fala, senhores. Peço encarecidamente. E nós temos outros servidores públicos que também precisam, né, de ver seus direitos e conquistas adquiridos, né? Outro projeto de lei... Bom, eu estava falando do ICEPREV antes de ser interrompida. Hoje, com essa média salarial, né, dos nossos professores, por exemplo, se vier a reforma geral da Previdência, que isso pega todo o servidorismo público, porque se a gente continuar sem fazer nada, é isso que logo deve acontecer, né? E aí deve ter alguém do ICEPREV também que possa confirmar essa informação, né? O que acontece? Não vai levar isso para o melhor momento da vida, que é aquele momento que vai estar aposentado, que quer curtir a família, que quer curtir os filhos, vai ficar com a aposentadoria do teto do INSS. Isso não é vontade minha, não é vontade de ninguém. Mas nós vivemos hoje um momento muito difícil administrativo. E se a gente gostaria de manter, de perpetuar e de conquistar mais direitos, há necessidade, sim, de se olhar para o lado e de se entender que algumas situações precisam ser alteradas. A gente tomou cuidado de não prejudicar o salário da família de ninguém. Porque, vou repetir, se o projeto de lei fosse aprovado agora, nenhum professor teria qualquer centavo retirado do salário no mês que vem para receber. Isso não ia acontecer. Isso é direito adquirido de todos. Então, vejam bem, a educação também não funciona apenas com professores, né? Nós temos uma categoria bem grande. O serviço público não funciona apenas com uma classe profissional. Nós temos mais de 500 profissionais que recebem menos de 2 salários mínimos trabalhando hoje na prefeitura. Entre eles, monitores de educação especial, serventes, cozinheiros, que estão pleiteando o aumento da cesta básica há muito tempo e que nenhum governo conseguiu ainda cumprir com isso, porque a gente não tem, o cobertor é curto, a gente não tem espaço para conseguir conceder tudo. E é por isso que nós mandamos o aumento, o reajuste da cesta básica também, neste momento, entendendo que, com algumas pequenas alterações de, basicamente, todas as faixas, né, é possível, sim, a gente conceder benefícios àqueles que mais precisam nesse momento, que são quem ganha menos. Quem ganha até menos de 2 salários mínimos. Isso é algo extremamente importante. Né, os nossos serventes que trabalham de sol a sol, as nossas zeladoras, as nossas cozinheiras, os monitores, isso é extremamente importante. E, infelizmente, não dá para fazer tudo na altura que todo mundo gostaria, né? Por isso que veio algumas propostas, sim, para análise dos senhores, das senhoras, que fiquem bem tranquilos para estudar o quanto acharem que devem, o quanto quiserem, para fazer isso com calma, né? Ouvindo todas as classes de servidores, que eu também acho que é de bom tom, que outras classes que quiserem usar a tribuna tenham esse direito assegurado, né? Para poderem também se manifestar, assim como uma classe pôde utilizar. E, para concluir a minha fala, né? A minha preocupação hoje maior, com certeza, é com a manutenção do serviço público, é com a segurança de continuidade do pagamento da folha em dia. As contas do município estão aí à disposição para quem quiser ver. Isso também é importante destacar. Seria muito bom se a gente pudesse simplesmente fingir que não acontece nada, né? Acatar os pleitos de todo mundo. No final, aí, na metade do ano que vem, a gente não conseguir honrar com os compromissos que a gente assumiu com todas as categorias. Isso também não dá para se fazer. Essa responsabilidade do cargo, essa responsabilidade de fazer gestão, a gente também tem que ter. E eu vou aproveitar para dizer para vocês que, quando eu concluir minha fala, eu sei que os vereadores depois têm todo o tempo do mundo para discutir, para debater, podem me procurar lá no gabinete,
Nós temos outros compromissos, eu não ficarei até o final da sessão, fiquem bem à vontade, livres também, para fazer o que vocês entenderem por correto, mas nós também vamos mandar outro projeto de lei ainda essa semana, porque se os servidores estão se sentindo doendo na carne, então que doa na carne de todo mundo, para alterar os salários meus, do Homer e de todos os vereadores. Porque se é para todo mundo colaborar, vamos colaborar todo mundo junto. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a situação é séria. A situação é séria. A situação é muito séria. E é difícil, às vezes, quem queria cargo comissionado gritar e daí não conseguiu, daí tem que se manifestar de outra forma, não tem problema nenhum. Mas a situação é muito grave no município, né? É muito, muito, muito grave. E a gente precisa agora dar um passo de segurança para a gente poder crescer para o futuro enquanto servidor, enquanto município e enquanto Canoinhas. Nós precisamos fazer isso juntos. Por isso que os vereadores que tiverem vontade, quiserem me procurar depois para debater, para conversar os projetos, a gente está à disposição. Mas tenham absoluta certeza que nada está sendo proposto para prejudicar a carreira, para prejudicar servidor, e principalmente pensando no canoinense que paga o salário de todos nós. Muito obrigada e, como eu disse, eu vou me retirar. Senhores, por favor. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Professor Osmar. Senhora presidente, cumprimentando a senhora, quero estender os cumprimentos a todos os demais colegas vereadores e vereadoras, pessoal da casa, aos meus colegas professores. Para quem não sabe, eu sou concursado na Secretaria de Educação, tendo 10 horas lá na Escola Haroldo. Não estou de licença porque eu não posso ter 3 cargos públicos, Estado e Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar também as pessoas da Prefeitura, os funcionários, comissionados. Temos todo o respeito por vocês também. E pedir especialmente, cumprimentar a minha filha, né? Onde é que está a Paula? Por favor, Paula, levanta. Que está aqui junto conosco, está em mora e trabalha em Joinville, mas trabalhou sábado até às 10 da noite, chegou de madrugada, para hoje poder estar aqui junto com o pai e professor. Porque ela sabe, mais que ninguém, que desde criança, na nossa casa, sempre nós falava no professor, na valorização do professor, e viu quantas lutas que eu tive pela classe. Eu não preciso aqui fazer média, nem mentir para ninguém. A história da minha vida conta quem eu fui. Quantas viagens a Florianópolis, junto com o Cinti, todas as vezes que precisaram eu estava junto. E às vezes é uma greve, até quase 50 dias de greve, cão paralisado, em luta pela classe. E vocês sabem o quanto que é desgastante uma briga, uma luta. E esse plano de carreira que estão tentando destruir ele, foi construído com muito suor e com muita luta dos nossos colegas, alguns já aposentados, mas que estavam nessa casa aqui, por muitas sessões, sofrendo para que a coisa acontecesse. Eu peguei o projeto e eu, talvez por insegurança, mas eu quero falar as coisas com muita segurança, eu procurei o Dr. Paulo Glinski, um grande advogado,
respeitado em Canoinhas e que foi vereador nessa casa por 12 anos. E junto com ele, a gente decifrou o projeto e a gente viu quanto que ele é maligno para a causa dos professores. Extingue, pessoal, o nível 1. O nível 1 é que se paga o plano, o piso nacional. Ele já pula para o nível 2, onde hoje paga 35% a mais. E aí, quem tem pós-graduação também ganha mais 35%. Agora baixou para 15%. Então, eu não vi, com todo respeito à prefeita, eu acho que ela não leu, ela não entendeu, ela não sabe de matemática. Porque é claro que se entrou, ganha o piso com o normal, né? A escola normal, né? Que é a primeira professora, formado já ganha 30, com diplomação, né? Da formação na faculdade, ganha 35% a mais. E pós-graduado é mais 35%. Então, resumindo, o que acontece? O plano extingue o piso 1. Então, a pessoa já ganhou 35 a menos. E da passagem da formação na faculdade para o pós-graduado, em vez de 35, baixa para 15. Fizemos as contas, 55%. Ah, mas quem já está não vai perder. Gente, a reposição salarial é dada em cima desses valores. Em cima desses valores. A regência de classe é calculada sobre esses valores, Chico. Né? Os triênios é calculado sobre esses 35 mais 35. Acho que não temos nenhum doutor aqui, se tiver um outro, né? Então a gente vai fazer quando pega maior grupo de professores. Ao nós aprovarmos esse projeto, nós vamos acabar com isso. E daqui uns dias todos estarão ganhando o piso nacional. Todos vão ganhar o piso nacional. E temos também uma questão muito séria, que tem muitos processos na justiça em cima do cumprimento dessa lei. Se nós aprovar o projeto, como vai ficar esses processos? Tem muitos e muitos processos. Então, é um projeto muito complexo. Eu sei que meus colegas vereadores estão vendo, e nós vamos estudar muito. O Paulo Glinski falou que eles fizeram mais de 20 reuniões com professores e sindicato para que fosse aprovado esse plano. E foi em 2011. Então, cabe a nós, colegas, nós estudar muito, conversar com a classe, e isso não pode ser de um dia para o outro. O projeto chegou na sexta-feira, no final da tarde. Eu recebi não sei quantos pedidos de informações, e eu digo, mas eu não sei, votação, que tipo de votação que teria, qual que era o quórum, o que se tratava o projeto, e sexta-feira à tarde nós queremos descansar, né, já sexta-feira à noite. Então, eu peço aos colegas vereadores que pensem bastante, que um professor, primeiro, pena para se formar na faculdade, pena. Aí, ele vai fazer um concurso, e ele estuda para o concurso, para passar esse concurso. Quando eu fiz meu concurso para ser professor da rede municipal, tinha 27 para matemática, só passou eu. Depois vai cuidar das crianças. Eu acho que o ser mais angelical, tem crianças que eu aprendi a admirar, os professores de educação infantil, que a gente via aqueles anjinhos, chegar lá com 4, 5 meses, um ano. Nós trabalhamos, as crianças ficam na rede municipal até o 9º ano, que vai perto de 15 anos. Então, a formação está na mão dessas. É muito mais que médico, é muito mais que enfermeira, é muito mais, eu acredito. E o governo federal tem um plano de valorização. É a única carreira que o governo federal lançou plano de valorização, agora também da enfermagem. Mas os professores é o único plano que tem, e vem dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação Básica, que é o Fundeb. Vem dinheiro do governo federal que chega aqui. E tem que gastar 35% de tudo que arrecada com a educação. 25% tem que gastar com a educação. E sempre quando faltou, eu estava de secretário, a gente suplementava porque merecem.
Vocês não podem ter sofrido esse ano todo. E eu sei como é que vocês estão. Vocês estão estressados mesmo. O ano inteiro. E agora na hora de... agora fizemos conselho de classe, férias, o Natal. Claro, as mulheres têm que ir uma casa ali, quanta coisa que tem. Vem essa notícia. Eu olhava esse final de semana lá em casa e eu ficava imaginando, coitado de vocês. Dá vontade de chorar. Não mereciam esse presente. Mas eu acredito que os colegas vereadores e mulheres aqui, temos 3 mulheres aqui dentro, sabem o que é trabalhar com a formação, sabem o que é cuidar de uma criança, e nós, homens, que ajudamos as nossas mulheres nesse difícil trabalho, também vamos ser sensíveis a vocês, sim. No mais, um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de alegrias, e nós vamos estar aqui, sempre, lutando em prol da educação. E não é jogando um grupo contra outro grupo que nós vamos conseguir. Nós temos que unir. Nós temos que nos unir. Também tem, eu citei o projeto 10, Lúcia, eu citei o projeto 10 por afetar demais a classe dos professores, mas tem os demais projetos, mas eu não quero tomar o tempo de vocês e nem estressar vocês com outros projetos, que do outro dia a gente vem e fala deles também. Obrigado, pessoal, uma boa noite, um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Professor Osmar. Pois não, Tati. Posso falar? Com a palavra, vereador William. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, professor Osmar, que utiliza a tribuna, a todos os funcionários públicos, canoinhenses que aqui estão hoje para acompanhar a nossa sessão e todos que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite. Professor Osmar, o senhor falou muito bem, a gente quer fazer com que todos tenhamos um ano novo tranquilo, que a gente possa pelo menos descansar desse ano tumultuado que foi, e nesse sentido, em conversa com todos os vereadores, me permitam, vereadora Zenilda, André, Maurício, Chico, Adilson, Vilmar, Silmara, professor Osmar, Tati, colocar aqui o que a gente conversou na reunião das comissões, onde chegaram de fato hoje muitos projetos de lei, e projetos de lei que a gente precisa de fato sentar, conversar, estudar, e não votar com uma faca no pescoço. Projetos de lei que chegaram na sexta-feira e no dia de hoje, que a gente precisa discutir. A gente está aqui para trabalhar para todos os canoinhenses, para todos os servidores, fazendo com que vocês tenham a segurança de que vocês podem ir para o ambiente de trabalho de vocês e sabendo que aqueles direitos que vocês conquistaram lá atrás estão assegurados. E da mesma forma, pensar em assegurar direitos de funcionários que hoje não recebem e que também têm esses direitos assegurados por lei, mas que o nosso município ainda não os entrega. E nesse sentido, nós vamos sim ler todos os projetos de lei, estudar, todos vieram em regime de urgência. Quero agradecer a assessoria, principalmente o vereador Vilmar, que está mais tempo na casa e conhece melhor o regimento, o andamento da casa, nos colocou, nós temos pelo regime de urgência 45 dias para análise e votação. A partir do momento que nós entremos em recesso, a gente passa a contar esse tempo quando retornamos, e nesse sentido a gente vai avaliar dentro do prazo para que a gente não prejudique ninguém. Penso eu que votar um projeto do dia para a noite, sem ler, que vai mudar a vida de diversas pessoas, é imoral e principalmente desrespeitoso para com vocês. Hoje eu recebi diversas mensagens e eu quero pedir desculpa àqueles que eu não consegui responder, porque de fato foram muitas mensagens. Respondi àqueles que eu consegui, mas deixei muitos para trás. Eu tento responder a todos, mas a demanda realmente foi muito alta. Desde semana passada, muitas pessoas entrando em contato comigo, e eu olhando aqui vejo alguns que eu consegui responder, outros que eu não consegui. E eu quero, de fato, analisar tudo aquilo que vocês me mandaram. Recebi áudios, vídeos, recebi diversas leis onde vocês fazem comparação de como está, de como ficaria. Outros servidores que se sentem também lesados porque se colocam na posição de que hoje não recebem os seus direitos e veem que talvez, se a gente não aprovar esses projetos de lei, nunca receberão. E não é assim. Eu vejo que a minha fala da sessão passada, hoje ela ainda está viva, que nós não podemos jogar um servidor contra o outro. Muito bem falou o professor Osmar.
E quando eu falo em jogar um servidor contra o outro, não é nem o professor contra o pessoal da Secretaria de Obras, contra o pessoal da Secretaria da Agricultura. Estou falando entre todos, inclusive os comissionados. Eu já fui comissionado, eu já fui estagiário, eu já fui chefe de gabinete aqui na Câmara, eu já fui prefeito por 8 meses no nosso município e eu estou vereador há quase 3 anos. E nesse período que eu estou vereador, eu reforço a fala da prefeita. De fato, eu sei o que é estar no executivo, mas eu também sei o que é estar aqui e receber as demandas. E ela também sabe, porque ela também sentou aqui e vestiu o colete de professor, que tanto honra a classe estar hoje a presidente da casa representada com esse colete, mas que eu vejo que hoje não representa apenas a classe dos professores, representa todos os senhores e senhoras. E eu vejo aqui hoje comissionados que foram comissionados na minha gestão, na gestão de prefeitos anteriores, e pessoas que também merecem o respeito. E que esse respeito, ele se faz com o nosso trabalho sendo bem feito, garantindo com que vocês tenham o salário no final do mês e, como bem falou a prefeita também, garantindo a aposentadoria futura de vocês. Senão pelo ICEPREV, pelo INSS, enfim, nós temos essa responsabilidade e nós não esquecemos dela de forma alguma. E não é recebendo um projeto de lei dizendo, se vocês não votar, vocês vão estar desrespeitando a todos, que nós vamos votar sem olhar o que está escrito, muito pelo contrário. Então, senhores e senhoras, eu quero primeiramente agradecer aos vereadores, vereadora Zenilda, a senhora principalmente pela sua consciência, né, em colocar essa discussão hoje na nossa reunião das comissões e nos ceder esse espaço para que a gente possa, de fato, discutir. Vereador Osmar, eu entendo perfeitamente a tua luta, porque o senhor, além de tudo que eu já comentei, o senhor é professor. É uma classe que eu espero um dia ser. O vereador André, eu tenho conversado bastante com ele em relação a isso, que a docência, ela me chama. Eu acho que é muito mais uma questão de nascer sendo e não de querer ser, né? E eu vejo que esse interesse que eu tenho muito se faz por ver vocês lutando unidos pela classe, pelos servidores públicos e por todos aqueles que vocês educam no dia a dia. Então, professor Osmar, estou contigo na tua fala. Muito obrigado por hoje trazer essa discussão à tribuna e espero que tenhamos um ótimo ano novo e um ótimo Natal. Senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda. Fui citada pelo vereador William Godoy, então faço uso da palavra. Uma boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, professor Osmar, que está usando a tribuna, funcionários públicos de modo geral, seja da educação, seja da saúde, de obras, todos somos funcionários públicos. É essa a nossa nomenclatura. Quero saudar a Cris, nutricionista da Secretaria de Educação, a Cláudia da Agricultura, em seus nomes, todos os funcionários públicos aqui reunidos. Sim, vereador William, nós discutimos bastante, bastante na reunião das comissões. Todos os vereadores estavam presentes desde o início da reunião. Pedimos, então, para analisar esse projeto, sim, para ouvir, sim, e para reforçar o pedido, então, que o senhor mesmo está dizendo, que nós possamos ouvir, então, todos aqueles que têm nos procurado de uma forma oficial. Então, o que nós pedimos já para que a assessoria dessa casa pudesse ver, então, essa comissão formada por várias secretarias, para que juntos possamos conversar, porque alguém aqui disse, e está completamente certo, nós estamos utilizando um cargo político, um cargo público, mas, no meu caso, eu sou funcionária pública. E aí eu tenho que pensar em tudo assim como vocês. Ouvi muitas pessoas semana passada, essa semana, com muita cautela, com muito discernimento, para que nós possamos ouvir. Isso eu disse para a Lúcia hoje durante a mensagem. Lúcia? Projeto nenhum vai ser votado, desde que nós possamos ouvir, conversar, porque é interesse nosso. É interesse nosso nós mantermos direitos, principalmente os direitos já adquiridos, e garantir, então, essa equidade, garantir esse direito para todos. E, principalmente, uma frase que eu tenho ouvido muito, nós que estamos e que vamos ficar e pretendemos nos aposentar pelo nosso regime próprio, nós precisamos sentar enquanto funcionários e conversar.
Nós não vamos brigar, porque a briga não leva a nada, mas nós vamos sentar os funcionários públicos efetivos e vamos conversar. Era isso, senhora presidente. Senhora presidente. Com a palavra. Cumprimento novamente a todos, agora em especial minha amiga Paula, amiga de longo tempo, saudação vê-la aqui. Eu tenho acompanhado esse processo até muito antes desses projetos chegarem à casa. Os professores já estavam acompanhando, conversamos, e nos últimos dias que realmente tomamos conhecimento do que realmente se passava quando chegou a esta casa. Por isso, acho fundamental esse tempo para estudarmos. Chegou a essa casa também, até parabenizo as efetivas que aqui se disponibilizaram, em especial o servidor Cláudio, e nos trouxe dados muito relevantes que eu acredito que, quando houver disponibilidade, devem ser trazidos a público sobre a real situação do nosso município. Claro que existem esses dados disponibilizados no portal de transparência, mas existe um tratamento de dados ali, um olhar técnico para interpretar aqueles dados e trazer a público. A minha visão pessoal, eu recebi diversas mensagens nos últimos dias, algumas mais emotivas, algumas citando trechos bíblicos, mas o que realmente me toca, até por algumas condições pessoais que eu tenho, são da minha essência, foram os dados apresentados. E o que eu penso que pode acontecer? Tem que haver mudança, porém a mudança tem que preservar aqueles que já estão. Vocês que já estão efetivos, quando vocês fizeram o concurso, existia uma lei, existia um edital, e vocês planejaram a vida de vocês conforme aquele edital. Eu tenho interesses, inclusive da minha família, pessoas que têm a tendência a prestar concurso futuramente para a área da educação. Somos uma família de professores. Porém, nós temos que pensar na sustentabilidade. Então, eu venho desde o começo, que é todo mundo que me procurou. Então, quem conversou comigo via WhatsApp pode confirmar que a minha resposta foi essa. Eu defendo um plano gradativo de adequação. Nós não podemos fazer uma ruptura muito abrupta, porque isso também gera transtornos, problemas, precatórios e outros problemas que nós temos por aí. Mas nós temos, como a vereadora Zenilda falou, sentar e conversar. É fundamental a criação de uma comissão interdisciplinar, ouvindo todas as secretarias, pessoal com conhecimento administrativo, e fazer um plano em conjunto, para o melhor do município. Gente, esse barco tem 55 mil pessoas, e a linha de frente desse barco é o pessoal que está na prefeitura e são os efetivos. Prefeitos mudam, vereadores mudam, mas vocês vão estar lá. Vocês vão estar lá depois de se aposentar, porque vocês dependem da saúde do ICEPREV. E já foi debatido desde o começo do ano. Se a gente não chegar num consenso, teremos problemas para todos, os 55 mil. Então, é um momento de conversar. Esse debate foi importante, apesar de tudo parecer um pouco atropelado. Talvez seja o começo de formar um consenso. Então, é um começo para formar essa comissão permanente, que não é esse projeto que vai analisar, com profissionais técnicos, efetivos, que avaliem todas as mudanças e cheguem a um bem comum para todos que hoje estão na prefeitura, pensando no município que nós queremos para que 10, 20, 30, 100 anos. Era o que continha, senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Obrigado, presidente. Quero contribuir um pouquinho nessa discussão, já parabenizando a fala do vereador William Godoy. O senhor foi feliz em suas palavras, foi ponderado, né? Usou as palavras com cautela, assim como a vereadora Zenilda, o vereador André, foi muito feliz. Realmente, são necessários ajustes que precisam, além de tudo, ser bem debatidos e estudados. Assim como os demais, eu também tive inúmeras professoras e professores interessados diretos do que vai acontecer. Não respondi a todos. Agora, quem eu questionei não sabia nem o que iria acontecer ainda, não tinham certeza. Então, esse período que nós vamos ter agora, para que nós possamos estudar, professor Osmar, o que o senhor já estudou, com o auxílio do advogado, que vocês possam, além de tudo, venham conversar conosco agora. Esse espaço, esse tempo está sendo nos dado. A prefeita esteve aqui, ela colocou a situação
que precisa. Então, só peço a todos que com um pouco de conversa, um pouco de carinho, nós vamos chegar num ponto onde exista um ajuste. Da mesma forma, assim como a prefeita falou aqui, vereador Osmar, é para a necessidade da saúde financeira do município que cortamos na carne, então. Eu também apoio um projeto que venha do Executivo que ajuste o salário político. Então, eu estou à disposição de tudo para que seja pensado realmente no município de 55 mil habitantes. É dessa forma que eu acredito que a gente vai crescer. Me ponho à disposição de todos. Aqui a professora Vanessa, a qual me procurou, né? A gente está à disposição, vamos conversar. Esse tempo é necessário, né? Está assegurado, nós vamos discutir ele. Tá ok? Muito obrigado, presidente. Boa noite, senhora presidente, professor Osmar, William, gostei das suas palavras, internautas, professores, servidores públicos. Isso devia ter resolvido há muito tempo antes, professor Osmar. Inclusive, quando o senhor também estava lá, né? Tudo vai se empurrando com a barriga e chegou nesse ponto. Só vou dizer para vocês, professores, a minha parte eu fiz. O resto, eu não sei. Seria só isso. Senhora presidente, quero cumprimentar os senhores vereadores, quero cumprimentar todos os servidores do município que se fazem presente. Vejo e entendo, e sempre foi assim, as classes unidas, elas vão chegar num bom termo sempre. Isso é um fator muito importante. Porque quando se deixa para uma ou duas pessoas somente decidirem, a possibilidade de haver falha e erro é muito grande, né? Então, acho que tem que se discutir. Hoje, na reunião das comissões, a gente conversando, disse, olha, nós temos 45 dias de prazo para poder discutir esses projetos, são vários. E eu vou dizer para vocês, 45 dias e vou mais. Amanhã encerra-se o ano letivo da Câmara. Então, nós temos mais 40 dias para frente, a hora que reiniciar, a partir do dia 1º de fevereiro, 2, não lembro o dia que vai retomar os trabalhos, vai contar os dias faltantes ainda. Então, nós temos prazo bastante. Essa comissão precisa interagir e discutir. Sabemos que temos problemas de ambos os lados. Claro, cada classe defende a sua, mas eu acho que direito adquirido é adquirido, né? Isso não tem o que se fazer. Mas também tem que se pensar em quem não tem esses direitos adquiridos. Precisa ver o que se faz. Porque eu lembro que aqui nessa casa, a prefeita, quando ela esteve aqui, ela sempre defendeu o funcionalismo, ela sempre prometeu. E agora ela está vendo o peso da caneta lá embaixo, que ela é difícil, né? E eu não a culpo, é difícil lá mesmo, não é fácil não. É bastante difícil. Mas quantas vezes ela agitou aqui nessa casa? Em momentos que foram até... Eu vou falar do projeto dos ACTs, quando foi suprimido o artigo 14 que tratava dos salários. Pô, aquilo foi um ato mentiroso, né? Então, mas enfim, mas não é só isso, a gente tem que discutir. Eu acho que as classes unidas, elas vão discutir. Eu li esse projeto hoje, olha aqui, ó, todo rabiscado, tudo isso que está valendo, tentando interpretar, tentando entender, buscando pessoas para me ajudar, e preciso fazer ainda grande comparação com o projeto 38, que tem muita coisa que está aqui, mas que precisa ser feito a compilação e análise com o projeto 38, o vereador Maurício, para poder tomar aí sim uma decisão. Agora, direitos é direitos. Eu acho que a partir do momento que se tem direito, é direito. Agora, o município de Canoinhas precisa pensar na sua amplitude. Isso é um fato, isso eu não nego, isso é um fato. Eu não concordo que uma pessoa que trabalha lá na Secretaria de Obras, eu até já falei em outro momento aí, que é um operador de uma máquina de um valor de 800, de 1 milhão, 1 milhão e 100, ganha R$2.000. Não está correto isso, né, gente? Ele precisa ser valorizado também.
Mas como que nós vamos valorizar? Da onde nós vamos tirar o dinheiro? Ele precisa, né? Então precisa entender todo esse mecanismo para fazer isso. Jamais tirar direitos adquiridos. Isso eu não concordo. Eu sempre fui muito correto em tudo aquilo e segui sempre a legislação. Naquele momento do projeto dos ACTs, com suprimir o artigo 14, só eu e o Maurício votamos contra. Por quê? Porque estava errado. Era uma mentira. Então, eu quero continuar dizendo, dentro da forma correta, dentro da forma certa, professor Osmar, nós vamos fazer o certo, aquilo que precisa ser feito. Mas direitos adquiridos é direitos adquiridos. Isso não se muda. Isso eu entendo perfeitamente. Então, quero que vocês entendam isso, mas que a outra classe, aquele trabalhador lá, operador da máquina, ele precisa ser visto ao lado dele. E eu acho que vocês também têm que nos ajudar a achar um caminho para tudo isso. Nós precisamos desse caminho. Né? Porque não adianta vir aqui e fazer 500 promessas e depois não executá-las, não cumpri-las. A caneta ela é pesada, a caneta é difícil. Antes de falar, cuide. Porque você falou, deu margem a entendimentos diversos. Então, é melhor a gente ter bastante cuidado. Eu respeito o trabalhador do município, eu acho que todos são dedicados, aplicados, e cada um dos senhores e senhoras merece ter os seus direitos reconhecidos. Vamos fazer essa ampla discussão, essa comissão precisa ser formada, e daí lá no ano que vem nós vamos voltar essa discussão com toda certeza a partir de fevereiro, discutindo para chegar num bom termo. Essa é a minha fala, essa é a minha posição. Esse ano, esqueço, não vai acontecer. Se alguém pedir uma extraordinária em regime de urgência, eu não vou estar aqui, eu não sou obrigado, e se vir, não vou votar, vou me ausentar do voto, porque não é goela abaixo que nós vamos fazer essa votação. Essa votação nós vamos fazer na hora em que eu tiver consciência que nós estamos atendendo o princípio moral, ético e aquilo que é de direito de cada um. Mas eu vou voltar a dizer, precisamos rever aqueles que têm um salário muito pequeno. Precisa ser revisto novamente. E isso é preciso. Muito obrigado. Senhora Presidente. Com a palavra. Cumprimentando novamente os servidores públicos, professores e das demais secretarias. Eu cheguei aqui há 1 ano e pouco atrás, né? Então, que eu vejo assim que tem que ser revisto esse projeto, né? Esse projeto ser discutido mais, ter um pouco mais de cautela, né? E que ninguém pode perder o seu direito, né? Então, eu quero dizer para vocês que podem contar comigo, né? Professor Osmar. Pois não, presidente. Bom, ouvi atentamente a fala da senhora prefeita, do vereador professor Osmar, de todos os vereadores. Nos últimos dias conversei muito, tanto com os professores, quanto com outros profissionais que fazem parte dos funcionários efetivos do município de Canoinhas. E eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira, eu estou aqui para falar a verdade para todos que estão aqui. Primeiramente, confesso que até me surpreendi hoje com a fala da prefeita de dizer que teremos o tempo que precisarmos para analisar esses projetos. Bem diferente do projeto dos 30 milhões. Acredito, realmente é uma teoria minha, que isso tenha acontecido porque talvez ela não tenha conseguido todos os votos. Então, obrigada, vereador Chico Mineiro. Senhores, eu não gosto quando... Senhores, por favor. Senhores, eu não estou falando aqui apenas em defesa dos professores, não estou falando aqui apenas em defesa dos efetivos, mas eu falo em defesa dos comissionados também. Porque se não tiver dinheiro daqui a pouco para o salário, os senhores serão os primeiros a ser mandados embora. Nós sabemos disso. Então, por favor, eu peço respeito enquanto cada um aqui fala.
Quando veio para votação o projeto dos 30 milhões, que contando com os juros podemos chamar de projeto de quase 50 milhões, a prefeita fez uso da tribuna. Quando eu perguntei como estavam as contas da prefeitura, estava tudo certo. Quando o vereador Osmar perguntou sobre as requisições de pequeno valor a serem pagas, ela mencionou que subiria para 600 mil. Bom, subiu para 1.200.000. Isso preocupa. E eu já tinha essa preocupação, se os senhores puxarem minha fala nos projetos dos 30 milhões, lá no primeiro projeto, os senhores vão ver que eu já estava cantando essa bola. Bom, quem, em sã consciência, que está com uma dívida tão alta, vai fazer um empréstimo de um valor tão alto? Me preocupa. Temos ainda, e já falei outras vezes nessa Casa de Leis, um gasto mensal com mídias. Vamos cortar as mídias. Vamos cortar o valor da prefeitura sendo investido em rádio, em jornalismo. Precisa cortar. Eu falei aqui, senhores, sobre o Natal. Eu amo o Natal. A iluminação ficou maravilhosa. Porém, foi gasto 3 vezes mais que nos outros anos. Mas a prefeitura precisava fazer cortes. Cadê o corte? E, senhores, por último, e eu estou falando aqui de pequenas coisas que eu consegui olhar, de alguns contratos. Se for feita uma investigação a fundo, e até peço a ajuda de todos os vereadores para fazer, eu acho que a gente encontra mais coisa. Mas, por último, e para mim essa é a cereja do bolo, 300 mil reais a mais por mês para terceirizar a UPA. É o impacto financeiro de 300 mil a mais por mês. E quando eu falei isso em rádio, ainda falaram que eu estava mentindo. Senhores, muito bonita a fala da prefeita aqui hoje, e vereador Maurício, com todo respeito a você, mas só porque talvez o senhor não tenha esse conhecimento, eu acho importante falar isso nesse momento. O corte de salários de prefeitos, secretários e vereadores, pela lei, pela Constituição e por decisões, e eu falo isso porque eu sou formada em Direito, então eu falo isso com propriedade, vai ser ótimo, mas eu não quero que enganem a população. É só para a próxima legislatura. Se for aprovado um projeto de lei hoje, amanhã, ano que vem, ele só é válido para a próxima legislatura. Então, senhores, eu ouvi professores, eu ouvi funcionários efetivos, tenho todo o respeito do mundo por vocês, vou estar junto nessa luta, mas eu fiz uma solicitação, um requerimento, em alguma sessão da semana passada, e eu espero que a resposta venha logo, em que eu pedi todos os extratos bancários de todas as contas do município de Canoinhas. Porque nós precisamos, então, se está tendo, se a saúde financeira do município está prejudicada, e isso afeta todos nós, todos, professores, funcionários efetivos, funcionários comissionados, afeta todos. Se isso está acontecendo, realmente, não é hora de tapar o sol com a peneira, não é hora de contar mentiras aqui para a população, é hora de todo mundo ter acesso a esses extratos bancários, eu espero que a resposta venha logo, para daí sim, todos em conjunto verificarem o que está acontecendo no município de Canoinhas, fazer realmente uma comissão, como muito bem falado pela vereadora Zenilda, porque temos que cuidar, sim, do nosso município e de todos os habitantes daqui. Mas, já falei antes e continuo dizendo, eu jamais concordarei com projetos de lei ainda mais polêmicos, goela abaixo. Então, eu quero parabenizar os vereadores aqui hoje, que estão falando que a gente realmente precisa discutir. A gente precisa, senhores vereadores. Mas me ajudem também para que a gente possa cobrar esses requerimentos, para que a gente possa verificar como que estão os extratos, mas desde lá de trás. Vamos pedir todos os extratos bancários dos últimos anos para a gente entender o que está acontecendo e aí sim, sentar todos, expor a situação, conversar e verificar qual é a melhor saída para todo mundo. Seria isso, vereador Osmar. Eu deixo aberto para suas considerações finais. Eu quero agradecer.
agradecer a fala de todos os colegas. Eu acho que uma fala completou a outra. Acho que houve uma sequência de que ninguém ficou repetitivo e cada um falou a sua posição. E eu acho que quem está assistindo essa sessão pelas redes sociais, senhores e senhoras que estão aqui, conseguiram entender a complexidade do projeto, e a fala da Tati, por última, coloca exatamente, ela conseguiu com muita clareza expor a questão financeira do nosso município. Porque realmente, gente, e desculpa, eu não queria falar, mas a prefeita se contradisse muitas vezes. Eu questionei ela quanto ia ser precatória no próximo ano, ela me colocou 600 mil, o William perguntou também, e a gente foi no Tribunal de Justiça em Florianópolis e colocaram que é 1.280.000. Ela coloca, é difícil acreditar no que fala. E claro que as nossas mídias, o rapaz que é pago por ela, o Ednei Vassoschi, é pago pela prefeita para falar, fazer campanha para ela. E o que ele coloca lá é o que a prefeita quer. Nós não estamos tendo mídia para nós chegar e na rádio e colocar isso. Chico, acho que eu vou usar a tua rádio também para nós ir lá no teu programa, né? Para colocar todas essas situações que foi falada hoje. Né? Porque hoje foi tudo falado certinho, ninguém aqui se alterou, ninguém falou nada, o objetivo foi de esclarecimentos. O grande problema é quando a pessoa usa uma causa e não defende essa causa. Foi o caso quando assumiu aqui, claro, eu como professor efetivo na rede municipal, professor da rede estadual aposentando, era minha defesa defender os professores. E o que aconteceu, Vanessa? Ela tomou a frente e ela era defensora dos professores. Ela praticamente me expulsou. Inclusive foi na minha casa. Ainda bem que minha filha não estava lá, podia sair, dar um acidente, fazer baderna. Né? E alguém contou lá no jornal do Ednei Vassoschi, que é pago por ela, e com dinheiro da prefeitura, ele dizia que nós éramos traidores da educação. Ele colocou como traidor da educação. E ele fez a campanha dela e continua falando. Então, gente, a Tati é um exemplo de quem defende uma causa, que ela defende a causa animal e nunca usou a causa. Parabéns, Tati, parabéns a todos vocês e muito obrigado. Senhora Presidente. Senhora Presidente. Com a palavra. Apenas a senhora me citou, né? A senhora disse que talvez eu não tenha conhecimento. Talvez eu não tenha o conhecimento jurídico que a senhora tem para a sua formação, mas eu convoco aqui que informalmente então nós o fazemos. Né? Eu estou disposto, talvez se mais algum vereador estiver disposto, eu corto na carne e faço informalmente e ajudo o município com parte do salário. Então, dessa forma, apenas para esclarecer a senhora que eu estou disposto. Você não pode via projeto, nós fazemos da nossa forma. Com certeza, vereador Maurício. Lhe parabenizo até pela atitude, né? Já de antemão, digo para falar com o jurídico da Câmara, se assim o deseja fazer, para verificar a possibilidade jurídica de fazer isso. Mas não falei para lhe ofender, somente para título de conhecimento mesmo, que eu acho que muitas pessoas que não são formadas em direito não têm obrigação nenhuma de saber. Foi só para realmente esclarecer a população. Passamos. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos à ordem do dia. Senhora Presidente. Com a palavra. Senhora Presidente, em virtude do recesso parlamentar e de pautas importantes que nosso município não pode parar, solicito à senhora a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 52 de 2022. Que aprova a lei que estabelece o perímetro urbano e a divisão de bairros instituído pelo Plano Diretor do município de Canoinhas e da outras providências. Solicito ainda a inclusão do projeto de lei número 88 de 2023, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024, com emenda modificativa. Projeto de lei número 100 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício de 2024.
Projeto de Lei número 128 de 2023, que institui preço público para a prestação de serviços ambientais executados pelo município e da outras disposições. Projeto de Lei número 129 de 2023, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município, CONDEMA, criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, fiscalização ambiental no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e da outras disposições. Projeto de Lei número 130 de 2023, que institui a Unidade Monetária Ambiental para efeito de atualização monetária e unidade de referência de valores expressos na legislação ambiental municipal e da outras providências. Coloco em deliberação do plenário a inclusão... Tem mais ainda, senhor presidente. São inúmeros Com a projetos. palavra. Projeto de Lei número 142 de 2023, que altera a Lei número 4.511, de 25 de março de 2010, e da outras providências. Projeto de Lei número 147 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e da outras providências. Projeto de Lei número 151 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens, e da outras providências. Projeto de Lei complementar número 5 de 2023, que dispõe sobre o plano diretor do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de Lei complementar número 7 de 2023, que institui a política municipal do meio ambiente e da outras providências. Projeto de Lei complementar número 8 de 2023, que dispõe sobre as taxas municipais por serviços ambientais executados pelo órgão ambiental do município e da outras providências. Coloco em deliberação do plenário. Ainda, senhor presidente. Projeto de Lei número 146 de 2023, que institui e regulamenta a jornada de trabalho no regime de 12 por 36 horas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Além desses projetos, presidente, solicito ainda que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência de projeto 52 de 2022, 88 e 100 de 2023. Acredito que tenha um erro aqui. E projeto de lei complementar 5 de 2023. Seria esses os projetos, apenas para conhecimento da plateia que hoje se faz presente, são projetos que estavam nas comissões, talvez até por isso que a senhora não conseguiu acompanhar a quantidade de projetos, realmente são inúmeros, mas todos passaram pelos colegas vereadores, todos eles foram analisados e por isso solicito em regime de urgência e que seja colocado para votação. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos de lei número 52 de 2022, 88 e 100 de 2023 e projeto de lei complementar 5 de 2023. Os que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a tramitação em regime de urgência dos referidos projetos. Coloco em deliberação a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei 52 de 2022, 88, 100, 128, 129, 130, 142, 146, 147 e 151 de 2023 e os projetos de lei complementar 5, 7 e 8 de 2023. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 52 de 2022, 88, 100, 128, 129, 130, 142, 146, 147 e 151 de 2023 e os projetos de lei complementar 5, 7 e 8 de 2023.
Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 50 de 2023, que altera a lei número 6.467, de 17 de dezembro de 2019 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 50 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 137 de 2022, que obriga as escolas municipais a monitorar o índice de massa corporal dos seus alunos e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 137 de 2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 52 de 2022, que aprova a lei que estabelece o perímetro urbano e a divisão de bairros instituído pelo plano diretor do município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar número 52 de 2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 88 de 2023, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, com emendas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 88 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 100 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício de 2024, com emenda corretiva. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 100 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 128 de 2023, que institui preço público pela prestação de serviços ambientais executados pelo município e outras disposições. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes o projeto de lei número 128 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 129 de 2023, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município, criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, fiscalização ambiental no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e da outras disposições. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 129 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 130 de 2023, que institui a unidade monetária ambiental, para efeito de atualização monetária e unidade de referência de valores expressos na legislação ambiental municipal e da outras providências. Está em discussão? Senhora Presidente. Com a palavra. Quero falar um pouquinho. São 5 projetos, nós estamos no terceiro, nós temos mais 2 projetos que compõem essa legislação, e é a legislação ambiental. Nós, aqui no município de Canoinhas, tínhamos só o IMA, o Instituto do Estado de Santa Catarina, que faz as liberações ambientais. Agora, através do consórcio, do Complan, através dos municípios do Planalto Norte, está se criando uma modalidade nova, e por isso essa legislação está sendo votada agora, para que o município possa ter aqui, então, um órgão que possa fazer as liberações ambientais, né? Claro, talvez as de muito grande impacto ainda continue com o IMA, mas muitas, né, uma árvore, isso, aquilo, tem tantas coisas menores que precisam ser decididas, o município vai poder operacionar isso por aqui, através do consórcio. Então, acreditamos que é uma lei que vem para ajudar nessa situação ambiental, né, tanto de preservação quanto de liberação, enfim, fazendo olhar para todos os lados, respeitando tudo. E isso nós não fizemos sozinho. Isso nós fizemos, o vereador William, o vereador Maurício, o André, enfim, a todos que participaram, todos os senhores vereadores que participaram da discussão, e agradecer a alguns profissionais dessa área ambiental, e aqui se encontra um deles,
que é o Gerson dos Santos, que é um engenheiro ambiental e que é um grande conhecedor. Eu vou só usar o nome dele, mas teve tantos outros profissionais dessa área ambiental importantes que nos auxiliaram, porque esses projetos são muito técnicos e nós não teríamos a competência e a capacidade de entender se isso estava correto. Então, nós estamos votando hoje em primeira votação, amanhã vai ter alguns pequenos ajustes nesse projeto e vai ter aí então a emenda que vai estar... Não está com a emenda hoje, né, presidente? Não, né? Amanhã, né? Vai estar com a emenda que foi exaustivamente discutido com todos esses profissionais que são grandes entendedores da parte ambiental, de como funciona, para que então nós tenhamos aí no município um órgão que possa deliberar sobre o meio ambiente aqui no município. Quero agradecer a todos que de alguma forma nos auxiliaram, de alguma forma foram importantes para que nós pudéssemos então agora estar votando esses 5 projetos hoje em primeira e amanhã em segunda votação. Muito obrigado, hein? Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, vereador Vilmar, quero também me dirigir ao professor Gerson. Foi meu professor da engenharia e eu até hoje chamo de professor, né? Um exemplo de engenheiro aqui no nosso município, de profissional. Eu, enquanto biólogo e que trabalho com licenciamento ambiental, eu vejo que esse projeto ele vem para ajudar Canoinhas a se desenvolver. E quando nós estamos falando em relação ao licenciamento ambiental, muitos às vezes podem se perguntar, mas aonde que isso influencia na minha vida? Isso influencia em praticamente tudo. As nossas indústrias, os nossos comércios, aqueles que acabam tendo produtos perigosos, aqueles que acabam tendo que ter um aval ambiental, acabam passando pelo IMA, hoje pelo IMA, e acabam muitas das vezes travando o desenvolvimento do município. Vou dar um exemplo aqui em relação ao licenciamento que eu estou fazendo nesse momento, que há 9 meses atrás eu protocolei e até hoje está parado no IMA. O empresário, ele está trabalhando irregularmente, porque ele precisa trabalhar, e ele sabe que está irregular, porém, entre pagar uma multa e entre ele dar a conta para os funcionários, ele prefere pagar a multa. Sendo que ele entrou com o processo de uma lau corretiva, ele comprou uma indústria que não estava regular, ele quis se regularizar, isso foi de forma... ele não foi obrigado, ele buscou o IMA para isso, e ele está há 9 meses aguardando a licença. Eu tenho certeza que através desse convênio que nós estamos fazendo com os municípios, esse processo ele vai ser muito mais rápido, porque essas pequenas empresas, elas agora vão discutir aqui, a nível de Ampla Norte. E aqueles grandes empreendimentos que muitas vezes fazem com que trave o serviço dentro do IMA, fazendo com que os funcionários se dediquem exclusivamente a eles e deixem os menores, eles vão poder, então, de fato, focar no grande e desenvolver os pequenos a nível municipal, a nível regional. Então, eu vejo que esse projeto ele é muito importante. A gente tem, de fato, vereador Vilmar, agradecer ao Gerson, à Aline, e o merchan aqui é gratuito, professor Gerson, excelentes profissionais aqui do nosso município que entendem e estão há anos trabalhando com licenciamento, que nos auxiliaram aí com emendas. Eu não pude estar na reunião, mas nos ajudaram ali com propostas que, de fato, vêm para agregar no projeto de lei. Temos que agradecer também ao Hélio Daniel, da Ampla Norte, por vir aqui na nossa Câmara, no nosso município, apresentar essa proposta. Foi também em todas as câmaras de vereadores. Esse projeto ele tem que ser aprovado por todas as câmaras dos municípios que irão conveniar, e dessa forma, nós, vereadores, liberando esse convênio, os municípios passam a ter esse benefício que é muito importante para o desenvolvimento da região. Então, eu voto com muita felicidade positivamente ao projeto e assim também peço aos demais vereadores que votem positivo ao projeto. Continua em discussão. Senhores, gostaria de rapidamente realmente agradecer, né, ao nosso amigo Gerson, ao nosso amigo Gilson, que também esteve presente nas reuniões, a Aline, que muito contribuíram, né, para que a gente pudesse, então, estudar esses projetos e estar votando eles hoje. Continua em discussão. Presidente, gostaria de agradecer ao Gilson também, não posso deixar de agradecer, né, engenheiro civil que também contribuiu, já foi secretário de infraestrutura, tem muito conhecimento também. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 130 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 142 de 2023,
que altera a Lei número 4.511, de 25 de março de 2010, e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 142 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 146 de 2023, que institui e regulamenta a jornada de trabalho no regime de 12 por 36 horas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 146 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 147 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências, no valor de R$ 201.381,97, relativo à assistência financeira complementar da União. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 147 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 151 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteira, e da outras providências, no valor de R$ 183.205,40, relativo à assistência financeira complementar da União. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 151 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar 5 de 2023, que dispõe sobre o plano diretor do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão. Senhora Presidente? Com a palavra. Só para acrescentar que também são outros projetos importantes para o desenvolvimento do município, que é o plano diretor. Então, nós votamos semana passada o primeiro e agora estamos votando mais 2 em primeira votação. Então, agradecer também a todos que participaram disso, esse grande trabalho, né, vereador Maurício? Longo, difícil de ser entendido, difícil de ter um consenso, porque influencia em muitos aspectos na vida das pessoas. Então, a partir dessa discussão com as classes sociais, com as entidades, a gente chegou a um consenso. E agora a gente está votando, no caso, agora o terceiro dos 19 que são para ser votados. Então, ano que vem a gente vai concluir os demais, mas os 3 principais estão sendo votados esse ano. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar número 5 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 7 de 2023, que institui a política municipal do meio ambiente e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar número 7 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 8 de 2023, que dispõe sobre as taxas municipais por serviços ambientais executados pelo órgão ambiental do município e da outras providências. Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. Senhora Presidente, só quero fazer um comentário geral, que algumas pessoas às vezes não entendem por que a gente coloca para votar em primeira discussão e segunda discussão. E agora a gente volta à fala da prefeita. Porque por que colocar para votar em primeira num dia, ter um interstício, que isso significa ter uma sessão, um cap ali, uma sessão vaga, e depois colocar para votar em outra? Isso é para que, se alguém discordar de algum projeto de lei, possa... o projeto de lei número 8, projeto de lei número 7... O que taxa aqui, o que é isso? Discorda, vai lá, lê o projeto de lei, está nos nossos portais da Câmara de Vereadores, tem o direito e tem o dever, se entender do assunto, se não entendeu, de nos procurar e dizer, eu não concordo com tal ponto, quem sabe se a gente puder rever. Então, muitas vezes a gente acaba votando em primeira
e em segunda discussão, como somos procurados, a gente acaba discutindo, alterando e aí tendo modificações dentro da lei. Então, a importância da gente não votar tudo afoito, da noite para o dia, chegar um projeto num dia, colocar para votar no outro, em primeira e em segunda. Então, isso é democracia, isso é respeito aos nossos canoinhenses, para que vocês possam ter esse direito contraditório, né, de vir aqui nos questionar. A gente tem aqui hoje, como bem falou o vereador Vilmar, o plano diretor. Essa lei é importantíssima, é a lei mãe de todas essas leis que virão agora e que vão complementar as diretrizes do nosso município para os próximos 10 anos. Se a gente coloca para votar esses projetos sem ter uma discussão, dificilmente a gente vai, de fato, pensar numa cidade que venha a se desenvolver no futuro. Então, esse projeto ele foi muito bem discutido, foi votado agora, então vai para os nossos portais. Se alguém ainda tiver alguma sugestão, vai em votação em segunda, no dia de amanhã, pois está em regime de urgência, mas foi muito discutido. A gente tem também a LOA e LDO, que são leis também importantíssimas. LOA é a Lei Orçamentária Anual. Tudo que vai ser investido no ano que vem está nessa lei. E todos vocês têm acesso. Quanto que o município vai ter de recurso, quanto que o município prevê de orçamento para o ano que vem? Está ali nessa lei. Lei de diretrizes anuais, orçamentária. A gente tem aqui também esse projeto, essa lei, esse projeto que é importantíssimo, que direciona o crescimento do município para os próximos 2 anos. Isso é algo que, de fato, vai impactar a vida de cada um de vocês. E se nós votarmos isso com a faca no pescoço, como a gente falou hoje, infelizmente vocês não vão ter a condição de nos apontar erros que podem vir a existir. Então, nós, vereadores, estamos aqui, os 10, para olhar com olhos, de fato, fiscalizadores, mas a gente conta com a ajuda de vocês também. Né? A exemplo dos projetos de leis que chegaram aí sexta-feira, eu recebi aqui muitas mensagens indicando pontos que precisam ser melhorados e revistos. E se a gente não tem essa possibilidade de colocar para votar em primeira, ter um interstício e votar em segunda, infelizmente a gente acaba tendo um princípio do legislativo cortado, anulado. Então, hoje muitos projetos, todos de fato foram discutidos, muitos a gente ainda vai discutir, vai trazer amanhã para ter um posicionamento final, e a gente está aberto aí sempre para indicações, sugestões, que é para isso que a gente está aqui trabalhando. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar número 8 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 760 de 2023, de autoria do edil André Frente, que requer que seja encaminhado ofício a Ampla Norte e a Codeplan, Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte, solicitando que realize um estudo de viabilidade para que a sede do órgão ambiental seja sediado em Canoinhas, considerando os motivos. Canoinhas é o centro geográfico da associação. Canoinhas dispõe de universidades e Instituto Federal com cursos compatíveis à necessidade do órgão, possibilitando parceria com acadêmicos e uso de laboratórios. Está em discussão. Senhora Presidente. Senhora Presidente. Com a palavra, vereadora Silmara. Vereador André, te parabenizo pelo teu requerimento e também peço para assinar junto. Com a palavra, vereador André. Autorizado, com certeza. Então, explicando esse requerimento, nós hoje aprovamos uma série de leis que visam a criação de um órgão em conjunto com os municípios da Ampla Norte. E a minha solicitação é que este órgão seja sediado aqui em Canoinhas, seja num prédio, pode ser da antiga SDR, um prédio relacionado à prefeitura, mas que seja aqui. Canoinhas é o centro geográfico da Ampla Norte. Seria mais fácil e acessível que todos os profissionais venham para Canoinhas do que se deslocalizem, por exemplo, desloquem de Porto União até chegar em Mafra. Então é uma distância muito maior até para o pessoal de Porto União. Hoje Canoinhas dispõe de instituições de ensino e nós sabemos que precisam, em parceria para esse órgão, como o IMA tem várias instituições parceiras,
para uso de laboratórios, para formação de profissionais, até mesmo estagiários para compor esse órgão. Coisa que os outros municípios, o caso Mafra, está previsto. Mafra nós temos universidade, claro, mas Canoinhas é muito superior nesse aspecto. Nós temos Instituto Federal, temos a UNC, a UGV, temos a UFS, que até o nosso companheiro William Godoy se formou em Biologia, que é um curso essencial para esse órgão. Coisa que não tem em Mafra. Então, Canoinhas sai muito na frente em vários aspectos. E esse órgão, nada mais sensato do que ser sediado aqui em Canoinhas. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Senhora presidente, eu também gostaria de assinar junto. Acho que é um requerimento que nós deveríamos, a Câmara toda, se assim entenderem, assinar. Até porque nós temos que reivindicar para que as coisas venham para Canoinhas, que não sejam, parabenizar, né, André, pela tua colocação e lembrança disso, mas que as coisas, em vez de ficarem lá em Mafra, que venham para Canoinhas. Então, eu gostaria de assinar junto e muito bem lembrado essa tua colocação, importante, viu, André? Continua em discussão. Senhora presidente, eu, claro, gostaria de assinar junto, vereador André. Em conversa com o Hélio Daniel, eu acho que é muito difícil que isso aconteça, porque a ideia dele é utilizar a estrutura da Ampla Norte de profissionais, de veículo e estrutura física. É claro que a questão de nós estarmos no polo, isso tem que ser algo que tem que ser visado. Quem sabe nesse momento não seja possível, porque vão ter custos que o órgão ainda vai precisar não vai conseguir ser pagar no primeiro momento, mas num segundo momento ele mais estruturado, com as taxas sendo pagas e isso sendo revertido para a contratação de profissionais, que a gente tenha esse centro aqui, porque de fato Canoinhas é o centro. Mas pelos planos dele, e o professor Gerson acho que já deve ter também ouvido isso, é que os profissionais da Ampla Norte sejam utilizados nesse primeiro momento por questão de economia. Mas espero que eles olhem com carinho para o nosso requerimento e transfiram a sede para cá assim que eles tenham mais estrutura. Continua em discussão. Vereador André, se me permite, gostaria de assinar junto esse requerimento também. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 760 de 2023. Requerimento 761 de 2023, de autoria do edil André Fernandes, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opa, prefeita municipal, e à senhora Andriele Gutskowski, procuradora do município, solicitando realizar um estudo de viabilidade para estabelecer a Corregedoria Geral do município em complemento à ouvidoria, visando investigar e abrir procedimentos administrativos em diversos casos que prejudiquem o patrimônio, os serviços e o orçamento do município. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Somente justificando de onde veio essa ideia. Eu recebo, e acredito que os colegas também recebam quase semanalmente, algum tipo de denúncia envolvendo as atuações de diversos setores da prefeitura. Algumas fundamentadas, outras nem tantos e outras muito menos, sem nenhum embasamento. Apenas, talvez, até uma inveja. Mas é importante existir dentro da prefeitura um órgão isento que avalie isso. E a minha solicitação da corregedoria veio até do meio militar, agradeço ao sargento Pacheco pela sugestão, e eu pesquisei e já existe esse modelo, até uma cartilha pronta do governo federal, que depois vou enviar para o André até para ser anexada, sugerindo a criação de ouvidorias em complemento à ouvidoria. Eu já tive uma situação que solicitei, uma pessoa veio fazer uma reclamação, não foi nenhuma denúncia, de uma forma como foi tratada por um profissional, e eu passei o número da ouvidoria. O que é que aconteceu? Que eu considero gravíssimo, inclusive já falei disso nessa casa. A pessoa que deveria zelar pelo sigilo do denunciante acabou contando justamente para a denunciada. E quando essa denunciada esteve em contato com a denunciante, acabou gerando um conflito e um constrangimento bem complicado, que não deveria acontecer. Então, eu acredito que a ouvidoria deve ser complementada pela corregedoria do município. Era o que continha. Continua em discussão. Vereador André, se me permite, eu gostaria de assinar junto. E se me permite ainda, a gente poderia fazer até uma inclusão, né, para que essa corregedoria seja composta de funcionários efetivos. Se o vereador autorizar a minha assinatura junto e mais esse complemento, eu já peço para a assessoria da casa providenciar.
Com certeza. Eu, inclusive, não vejo outra forma que não seja somente de efetivos. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Parabenizo o vereador André. Da mesma forma, eu gostaria de assinar junto e a sua colocação realmente é pertinente. De uma forma, acho que podemos fazer junto. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 761 de 2023. Requerimento 762 de 2023, de autoria de toda edilidade, requer que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Everton Ranton, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de pesar, já fica esse requerimento deferido pela Casa. É o que continha, senhora presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, só para falar que agora ninguém mais segura nós vereadores, agora nós temos carteirinha de vereador. Então, agora a gente entra em qualquer lugar. Mais algum vereador inscrito? Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador. Mais uma vez, boa noite, presidente, professores, internautas. Estarei fazendo requerimento e também indicações sobre as ruas do Jardim Esperança, aonde precisa urgente uma manutenção. Inclusive, não só a manutenção, mas também a retirada de entulho depois que faz aqueles montes lá patrolado, porque tem um monte lá que faz 3 anos que está lá, né? E daí o que acontece? Esse monte de sujeira, todo mundo se acha pelo direito e colocar mais sujeira. Então está lá um monte, um precipício lá, um buraco, e também esse monte lá para que tenha que fazer essa limpeza lá na rua Basílio Minho, que também, as 7 ruas apenas ali perto do Ferro Velho do Joel, no Boa Vista, precisa urgente que seja patrolado, que seja feito boca de lobo, porque a rua ela é entubada, mas não tem boca de lobo, só lá embaixo no final. E ele vai cortando, então a estrada ali precisa urgente. Os meio-fios ali já estão caídos, porque ali é uma questão judicial do passado, aonde foi feito só um paliativo. E também pedir, né, que o pessoal tenha um pouco de paciência sobre os patrulhamentos que está acontecendo aí no Salto Água Verde, que vai ser feito todo o trabalho, eu estou acompanhando. E professora, seja bem-vindo, né? E mesmo depois de tanta polêmica, continue participando aqui, presidente, vindo participar, que isso é muito importante para uma discussão, né, para levar informação sobre outros projetos também, né, que seja de interesse de Canoinhas. Vocês estão de parabéns pela união de vocês vir, mas continue fazendo aqueles plantãozinhos, vem uma turma uma vez, vem uma turma outra vez, que tem tanta coisa interessante para ser discutida na nossa Canoinhas, a nossa princesa gentil do Planalto. E eu admiro muito os professores, porque quando eu estudava no Almirante Barroso, tinha a dona Neide Cavalheiro Cru, a dona Ana Martinich, né, a dona Flora Galotti, foram professoras minhas lá que me ensinaram o beabá, que ele falava assim. E sempre eu era o mais metidinho, eu ia dizer poesia, dia da independência, dia das mães, dos pais, e das professoras sempre, né, eles colocavam lá, e uma eu guardo, todas elas eu tenho hoje, até inclusive na rádio, dia do professor, a gente faz sempre uma homenagem, e eu repito as poesia, né, que dizia uma lá, professora com carinho e orgulho varonil, ensinando os pequeninos para a esperança do Brasil. Na parede uma lousa e no alto uma bandeira, representando a grandeza dessa pátria brasileira. E eu era sempre bastante aplaudido, né? Hoje eu não fui muito aplaudido, mas acredito que para frente um pouquinho de aplauso, né, eu mereço, porque vocês sabem, né? Não precisa falar mais nada, vocês já sabem. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Maurício Zimmermann. Com a palavra, vereador. Opa, desculpe. Muito obrigado. Senhora presidente, apenas gostaria de fazer um anúncio aqui, o qual nós recebemos uma notícia no sábado, onde o deputado Maurício Kudilac esteve presente no ato de filiação do nosso partido, do PL, e anunciou uma emenda de R$2 milhões a ser destinada ao município de Canoinhas. O único deputado hoje, um escritório montado em Canoinhas. O vereador Chico esteve presente, né, vereador? E tivemos a grata surpresa do deputado, um grande presente de Natal para Canoinhas. E aproveitar
e falar para o vereador Adilson Steidel que a sua indicação será realizada nessa semana. Eu estava em conversa com o amigo Gil Baiano e pediu para mim lhe comunicar que estará sendo feito nessa semana ainda. Obrigado, presidente. Mais algum vereador inscrito? Só mais uma palavrinha. Prorrogo a sessão por mais 5 minutos. Isso, mas eu não vou demorar isso. Estava aqui vendo e recebendo também, eu divulgo na rádio bastante vaga de emprego daí. O que me assusta aqui, Canoinhas, né? Não tem tanta vaga, 120 vagas de emprego em aberto, né? Que são auxiliar de produção, operador de torno, operador de imprensa, operador de lixadeira, operador de máquina, montador de compensado, operador de secador, 120 vagas abertas na Brasnile. Isso é gente daqui que vai trabalhar lá, né? Nós tínhamos que achar um incentivo maior para que essas empresas viessem até aqui, até nós instalassem aqui. Sempre fui atrás pensando, empresa, ela dá rendimento para o município, né? Não sou contra a loja, farmácia, não sou nada disso, mas a empresa, a fábrica, o rendimento é diferente aí para o funcionário e até para nós, né? Ali tem aí auxílio dentista, tem sacolão, tem um monte de benefícios, né? E também tem aí previdência particular, então é muito interessante. Seria só para complementar, presidente. Os interessados têm que comparecer na Brasnile, na portaria, ou mandar o currículo aí pela Brasnile, tá bom? Vereador Chico, apenas para complementar sua fala, realmente, o município de Canoinhas precisa pensar no incentivo para as pessoas que querem se instalar aqui, né, que querem trazer empresas, gerar renda. Infelizmente, eu já estou com 2 situações, 2 casos em que as pessoas tentaram um auxílio da prefeitura para conseguir um terreno, né, uma cessão de uso para poder construir a empresa, e as 2 estão há muito tempo aguardando uma resposta e agora já começaram a procurar parcerias com as prefeituras vizinhas. Então, realmente, é muito triste o que tem acontecido. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 19 de dezembro, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.